Oi, Câncer! Eu desejo que vocês estejam bem. Eu me chamo Larissa, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Sou muito grata pela sua presença e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Câncer no seu mapa, algum planeta na casa 4 e se você lida com esse signo que pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que essa mensagem é direcionada para um coletivo de pessoas, não uma leitura particular, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura, que venha o que precisar vir, e se você deseja continuar contribuindo com este canal, você pode ficar à vontade também. Vamos lá, vamos ver qual a mensagem para Câncer. Câncer, casa 4. Já vieram 3, eu vou aceitar. Aqui nós temos Anjo da Guarda, Mágica Divina e Conexões Renovadas. Seja você. Essa carta também, ela saiu para Leão e Aquário, se eu não estiver enganada. Acho que foi Leão e Aquário. Bom, em primeiro lugar, a primeira carta que caiu virada foi a do Anjo da Guarda. Isso já fala pra mim que você é uma pessoa que você está protegido. Você está protegido. Aqui eu vejo que você vem tendo uma comunhão e uma conexão com o seu Anjo da Guarda. E essa conexão, talvez reforçar a sua proteção, né? Reforçar sua proteção com o seu Anjo da Guarda está te trazendo clareza, um contato maior com a sua espiritualidade, obviamente, uma conexão maior com eles. Logo, isso te traz também clareza para os seus pensamentos, se você talvez antes estava se sentindo uma pessoa mais confusa. E também, proteção, obviamente, e também eu vejo que tem algo aqui sobre você solicitar por sabedoria para lidar com questões da sua vida. Se você não solicita isso especificamente, eu vejo que, de alguma forma, você vem ganhando sabedoria para lidar com algumas coisas na sua vida. E isso especificamente está atrelado a grupos. Grupos de pessoas que você convive. Principalmente se esses grupos talvez são grupos mais desafiadores, que de fato requerem sabedoria da sua parte. Então, essa é uma perspectiva da sua conexão com a sua mentoria espiritual. Paralelo a isso também, eu vejo que nessa comunhão do seu Anjo da Guarda, com o seu Anjo da Guarda, de alguma forma, você pode ter realizado algum desejo específico e isso está atrelado a você estar conectado com pessoas que tenham mais afinidade de alma com você. Principalmente se você estava antes inserido em situações em que você não conseguia ser você. E desse modo as suas orações elas estão sendo atendidas. Você está... Aqui eu vejo uma questão de cancerianos entrando em contato com a sua família de alma. Ou seja, é um novo caminho que você... Essa carta me trouxe uma coisa assim de um portal. Com esse poço dos desejos aqui, sabe? Essa carta ela me lembra muito 9 de copas. Eu vejo como se estivesse abrindo um portal na sua vida e esse portal é um portal de renovação total das suas conexões pessoais. E o ponto crucial dessas conexões novas na sua vida é que são pessoas que têm afinidade de alma com você. Ou seja, são pessoas novas que entram na sua vida que não vão te julgar pela sua essência. Por quê? Porque elas têm afinidade, inclusive, com a sua essência, da sua alma. Aqui tem muito uma questão assim de você se conectar com pessoas que têm uma afinidade, inclusive, de egrégora espiritual. Aqui eu sinto muito uma coisa de Aquário. Porque Aquário fala sobre grupos. Só que essa questão grupal e tudo isso que está acontecendo na sua vida são relações que são tidas na sua vida como um desejo atendido, porque de alguma forma é como se você pudesse ser você perto dessas pessoas. Ou pode ser uma pessoa específica, mas aqui é como se a gente fala de um portal, é como se começasse a abrir um portal para você se aproximar de pessoas assim na sua vida. Isso pode começar a partir de uma pessoa, depois entra outra pessoa, e as coisas elas vão se alterando. Aqui tem uma afinidade, essa afinidade é você poder estar conectado com pessoas em que você não se sente um peixe fora d'água, porque o ser humano ele pode se sentir um peixe fora d'água quando ele está, talvez, com pessoas que não têm afinidade de nada, quase nada. Agora, quando você está inserido com pessoas que têm uma afinidade, eu não tô falando sobre pessoas serem iguais a você, não que nesse grupo novo não vai ter alguma diferença, não é isso, mas tem uma afinidade maior e essa afinidade, inclusive, ela tá atrelado
ao respeito pela sua essência. Aqui tem uma coisa de muita afinidade no que diz respeito às artes. Gostos muito parecidos, por exemplo, você gosta de uma música tal, você gosta de um livro tal, você gosta desse tipo de assunto, você gosta desse tipo de conversa, você gosta desse tipo de hobby. Então eu vejo que aqui você está se reunindo com pessoas ou uma pessoa específica que tem afinidade. E para alguns eu vejo que isso foi um desejo atendido, porque muito provavelmente você já vinha realizando esse pedido para sua espiritualidade de alguma forma, para o seu anjo guardião, para que você pudesse estar com pessoas que gostam de você como você é. Aqui essa carta ela também fala sobre reconciliação. Alguns estão se reconciliando com uma pessoa do seu passado que tem uma afinidade de alma. Aqui pode ser uma pessoa específica, mas mais uma vez, pode ser um grupo de pessoas que talvez você tenha se distanciado. Mas aqui eu vejo algo que é sincero. Eu vejo algo que é sincero do coração. Bom, vamos ver qual a mensagem para Câncer. Outra mensagem para Câncer. Opa. A Lua. A solidão. Exatamente. Aqui você estava passando por um processo de solitude maior. Só que isso especificamente está atrelado a um processo de cura emocional também que você vinha passando, principalmente se você está atrelado a essa perspectiva de estar inserido com conexões que talvez foram mais desafiadoras para você. Por isso agora a abertura desse portal para que pessoas diferentes ou pessoas novas pudessem entrar no seu caminho, ou talvez o resgate de pessoas do seu passado que você tenha se distanciado, mas pessoas que têm afinidade com sua alma. O mundo, aqui vocês estão finalizando um ciclo de cura emocional. Isso que eu tô sentindo, tem muito uma questão assim de um portal, um novo portal, de uma nova etapa de vida que está acontecendo pra você. E durante todo esse processo específico que você viveu, que aqui pra alguns pode ter sido um processo mais só mesmo, de solitude. Foi um processo de muita cura emocional. E foi um processo também em que você, de alguma forma, pode ter aprendido sobre a importância de se conectar mais com sua espiritualidade. Com a morte, a carta da imortalidade. É exatamente isso. É um fechamento de um ciclo, de uma grande transformação, uma renovação nas suas conexões interpessoais. Aliança. Exatamente isso que eu tô sentindo. Para alguns, isso começa com uma pessoa específica que entra nos seus caminhos. E é como se... o que eu vou falar aqui agora, eu sinto que é algo um pouco específico, só que acredito que é algo que pode acontecer na nossa vida. É como se uma pessoa específica entrasse na sua vida e com esse propósito de uma abertura de um portal. Só que isso é divinamente guiado pela espiritualidade. Porque, por exemplo, você vive situações desafiadoras. Aí você passa por um processo de solitude, de cura, você começa a ressignificar as coisas na sua vida, o que você viveu, e de alguma forma você encontra alguém. E essa pessoa específica que você encontra na sua vida, ela te traz perspectivas muito diferentes disso que você já viveu. Ou seja, essa pessoa, e assim, o propósito é pensando em você, no seu processo de conscientização, no seu processo de evolução. É como se o contato com essa pessoa fizesse você ressignificar coisas ao seu próprio respeito. E aqui o crucial dessa mensagem é sobre conexões, sobre questões relacionadas à afinidade de alma e sobre você ser você. Você se sentir aceito e pertencente pela sua essência. A questão primordial é essa. Então, por exemplo, no contato com alguém que te traz essas perspectivas, você pode começar a pensar, poxa, eu posso ter isso na minha vida. As coisas, elas não precisam ser tão difíceis. As relações, elas não precisam ser tão difíceis. Eu não necessariamente preciso só me relacionar com quem não me aceita, com quem talvez não gosta de mim. Umas coisas assim, sabe? Eu vejo que vocês estão passando por isso. E não necessariamente que essa pessoa, ela fique na sua vida, mas é como se fosse para uma abertura de um portal.
tem um propósito maior. Se aqui eu sinto que é alguém específico, é uma aliança específica e que é divinamente guiado pela sua proteção espiritual. E lembrando, não necessariamente que essa pessoa fique na sua vida ou permaneça na sua vida, mas é aquela pessoa que às vezes ela cruza os seus caminhos para te apresentar isso. E essa apresentação ela é tida como uma abertura de um portal para uma renovação de conexões na sua vida. Espero que tenha ficado claro. Mas é basicamente isso. Câncer. Cavaleiro de Espadas. 5 de espadas, exatamente. Aqui esse ciclo que você tá finalizando na sua vida é um ciclo de muita traição. Por isso o seu processo de solitude. Inclusive eu vejo que esse processo de solitude, ele foi ocasionado pela sua própria mentoria espiritual, mas eu vejo que você foi uma pessoa paciente para compreender isso que você viveu, porque de alguma forma não tem como você começar um novo ciclo na sua vida com conexões renovadas se de alguma forma você ainda está preso aos padrões que te mantinham, aquilo especificamente que te ligava a pessoas ou até mesmo seus comportamentos, as suas atitudes que te traziam sofrimento. Por isso esse processo de solitude. E não necessariamente que você tenha ficado... esse processo de solitude, que eu quero dizer com ele? A lua com a solidão, eu vejo a sua reclusão emocional. É um momento em que, na sua consciência, na sua autoanálise, você, de alguma forma, traz uma reflexão para si sobre, talvez, as vezes que você se sentiu humilhado ou... tem uma outra palavra que eu não tô conseguindo trazer aqui, mas... aqui essa carta, ela é complicada, 5 de espadas, mas ela fala, dentre outras coisas, sobre humilhação, sobre ressentimentos, sobre derrota. Talvez você esteja... essa reflexão que você está fazendo é sobre todas as vezes que você se colocou em situações que fizeram você se sentir assim. Só que isso está atrelado à compreensão, a sua compreensão do porquê que você repetia esses padrões na sua vida. Por isso que esse portal se abre. Por isso que o portal se abre, porque está atrelado à compreensão, à sua compreensão. Porque se de alguma forma você atraiu constantemente essas situações para sua vida, tem algo desse padrão que você foi mantendo de uma forma inconsciente. Então é isso. Eu sinto essa leitura, tô sentindo ela bem profunda e eu não vejo que isso vai falar com... Não sei, pode ser que isso não fale com muitos a princípio. O Sol. O Sol. Sete de paus. Exatamente. Aqui, quando foi falado sobre um portal que se abre e que eu vejo que isso está atrelado a uma pessoa específica. Por quê? Porque você passou por isso na sua vida. Só que eu não vejo cancerianos que ainda estão totalmente em um processo de terem muitas novas conexões. Por isso que isso é atrelado a uma pessoa, porque aqui vocês ainda estão em um processo de defensiva. Vocês ainda, eu não vejo que tem tantas coisas tão resolvidas assim desse processo de traição que você passou, porque aqui eu vejo diversas traições que você passou. Ou diversas situações que fizeram você se sentir talvez humilhado, ou deixado, abandonado, não sei. Isso para cada um vai ser particular. Só que por mais que haja esse processo de autorreflexão, enfim, todas essas questões que você vem passando, a vida ela vai começar a abrir as coisas de uma forma bem sutil e devagar. Porque aqui você ainda tem uma dificuldade em confiar. Ainda tem uma questão, alguns bloqueios que você vem passando. Aqui eu sinto que você ainda se sente uma pessoa um pouco presa a essas questões específicas que você viveu. Mas aqui eu sinto que teve uma traição específica. E principalmente alguns, recentemente, bem recente mesmo, passaram por uma outra descoberta de uma outra grande traição.
deslealdade, essa carta, ela não é o 7 de espadas que fala de fato de traição, mas eu tô sentindo exatamente isso. Tem alguma coisa que você descobriu, que veio à tona, que fez você se sentir muito humilhado. E você ainda tá muito na defensiva com relação a isso especificamente. Então, não necessariamente a vida ela começa a se abrir totalmente dentro desse aspecto de conexões renovadas na sua vida. Não vejo totalmente ainda. É um portal que se abre. E esse portal está atrelado a alguma pessoa específica que entra nos seus caminhos. O mago com 8 de ouros. As de espadas. Para alguns, essa traição, essas questões desafiadoras que você viveu, isso afetou diretamente o seu campo profissional, o que você faz na sua vida. O seu fazer profissional. Agora, para quem não é isso, eu vejo que Peraí. Bom, vamos retomar aqui, Câncer. Se isso não diretamente está atrelado ao seu campo profissional, talvez deslealdades que você enfrentou no seu profissional, eu vejo que isso pode ter sido de fato em questões, por exemplo, relacionamento afetivo, grupos de amizades, família, enfim, outros tipos de grupos. Mas agora você está uma pessoa totalmente focada no seu profissional. Então aqui vocês enfrentaram questões desafiadoras e agora o seu foco total é em alguma habilidade. Aqui tem muitos cancerianos que estão buscando melhorar alguma habilidade que você tem. Aqui tem uma questão de se especializar em algo. Então assim, paralelo a essa questão específica de ordem emocional que você enfrenta, eu vejo que você vem nesse processo de mais solitude se empenhando muito no seu campo profissional. Câncer. Obrigada. Rainha de Copas. A sua própria energia aqui. Câncer, Peixes e Escorpião. Dez de Paus. Se essas questões específicas, aqui alguns descobriram uma traição recentemente. Eu vejo isso aqui essa mensagem é temporal, mas eu vejo algo muito recente. Algo desleal que veio à tona pra você. Que tá atrelado a uma parceria. Eu vejo que essa situação, ela trazia um peso muito grande pra você. Eu vou pedir pra clarificar essa lua. Cruzando com essa rainha de copas aqui, esse cavaleiro de espadas com o mago. O que é a lua com o mago? A lua com o mago. O carro. Exatamente, aqui tem um avanço. 8 de espadas. Bom, vamos lá pra gente finalizar essa mensagem. Falando sobre isso especificamente de ordem pessoal que você está passando, eu vejo que teve uma descoberta de algo que te feriu muito. E o seu emocional está abalado. E eu vejo que você vem buscando transformar isso dentro de você, o seu emocional. Aqui alguns cancerianos estão buscando transformar o seu emocional. Mas você está enfrentando ainda bloqueios emocionais, bloqueios mentais. E esse carro fala que você literalmente saiu de alguma situação, ou você vem saindo, se retirando de diversas situações que te traíram ou que te trouxeram alguma questão de humilhação, de esse sentimento de abandono, de ser deixado, enfim. E paralelo a isso, você está totalmente focado em alguma habilidade. Aqui alguns estão exercendo, aqui alguns cancerianos estão colocando em prática algum dom que você sabe que você tem. Aqui alguns trabalham com... Não sei se é escultura que fala. Eu vejo uma coisa de trabalho com as mãos. Eu sinto que é escultura. Enfim.
Bom, Câncer, a mensagem é essa. Eu vejo nessa mensagem um processo muito profundo que você vem passando no seu particular e a vida abrindo um portal de realizações para você. E assim, isso está muito atrelado às suas questões pessoais, de contato com pessoas que têm afinidade com você. E essa afinidade, lembrando, é uma afinidade de alma. Isso está atrelado a você se conectar com pessoas que respeitam a sua essência. É isso. E desse modo, para além disso também, tem alguma aliança específica na sua vida que eu não vejo que essa pessoa está na sua vida ainda. É uma pessoa nova. Eu vejo que é uma pessoa nova que vai cruzar os seus caminhos. É como se você, estando com essa pessoa, e lembrando que isso pode ser diversos tipos de conexão. Pode ser, de fato, um relacionamento afetivo, pode ser uma amizade, enfim. É como se essa pessoa na sua vida, ela trouxesse uma abertura de um portal, e isso não está atrelado somente a relacionamentos, a novas pessoas que chegam nos seus caminhos. Eu sinto que está atrelado a desejos seus sendo realizados, mas coisas muito pessoais também. Porque, de alguma forma, tem uma questão de expansão de consciência de algum modo dentro dessa parceria. Não tirando a importância dessa pessoa na sua vida, a importância, a riqueza dessa pessoa na sua vida, mas falando sobre você, o propósito maior é uma expansão de consciência sobre a sua própria pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa que entra na sua vida, que ela te apresenta coisas que talvez você nunca teve dentro de outros grupos que você esteve. Talvez modos de pensar, modos de se enxergar, modos de enxergar as suas habilidades, modos de enxergar a vida como um todo. É um conjunto de coisas. Isso está atrelado a uma grande expansão de consciência. Câncer. Arcanjo Raniel. Sensibilidade. Você é extremamente sensível a energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Com certeza, né, Câncer? Câncer é muito sensível mesmo. Aqui a Lua com Rainha de Copas, você é uma pessoa muito sensível. E, inclusive, essas configurações, elas falam pra mim sobre a necessidade de você sempre reforçar a sua proteção espiritual e a sua comunhão com o seu anjo da guarda. Porque, geralmente, essa configuração, ela fala de pessoas que têm uma sensibilidade psíquica muito grande e que pode captar questões, trazendo bloqueios. Então eu vejo sempre muito importante você reforçar a sua proteção espiritual. Sempre ter a sua comunhão espiritual dentro aí do que você acredita e da forma que você julga melhor para sua vida. E agora, nesse momento de vida, eu vejo que você está passando por uma sensibilidade muito maior. Principalmente se você vem passando por uma expansão de consciência. Principalmente. Vamos lá, vamos ver uma mensagem aqui para Câncer. Câncer. 179. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Aqui tem uma outra mensagem que me veio. Aqui, alguns cancerianos, vocês não estavam vibrando na sua energia de Rainha de Copas. Vocês, aqui alguns, inserido nesse meio, porque aqui, gente, eu vejo uma grande expansão de consciência. Você tá passando essa abertura de portal, inclusive, tá atrelado a uma grande expansão de consciência. Esse grupo, essas situações, tudo isso que você viveu na sua vida e que talvez você esteja finalizando, enfim, ou você talvez esteja analisando essas situações, é como se isso tirasse de você a sua... Não é que tirasse, eu não sei talvez a palavra mais correta, mas talvez por você não estar conectado com a sua essência, de alguma forma, com quem você é, isso que você foi vivendo era no modo egóico da vida. E isso não fazia você estar conectado com a sua essência de Rainha de Copas, que a Rainha de Copas, eu vejo ela como uma pessoa muito amorosa, muito sensível, e ela carrega uma humildade muito grande também. Eu acredito que, de todos os aspectos que eu já estudei das rainhas, a Rainha de Copas e a de Ouros, elas são a que apresentam um aspecto de humildade e de altruísmo em relação ao outro, quando elas estão alinhadas com a essência delas, as maiores.
E aqui eu vejo que você não estava alinhado a essa sua essência. Não que as outras não tenham, mas assim, em termos aqui dessa mensagem, eu vejo que alguns cancerianos, vocês não estavam alinhados com essa essência de sensibilidade, de amorosidade, porque de alguma forma você estava tendo contato com pessoas, ou você estava tendo hábitos, comportamentos e atitudes que estavam nutrindo muito o seu aspecto egóico. Muita questão egóica. E aqui eu vejo que é algo específico na sua vida, ou diversas situações que inclusive estão atreladas à traição, baixaram o teu ego um pouco, o câncer. Aqui e isso está atrelado a uma grande expansão de consciência. E é isso. Teve alguma questão específica ou diversas questões que fizeram você revisitar o seu ego. Agora, se não fizeram, vale essa mensagem, né? É isso, desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.